Esse é o nosso programa Nossa Terra, um programa que visa contar um pouco da história da nossa cidade de Santa Isabel. E para isso, eu conto com a ajuda do nosso querido Adelson Jesus, que é historiador, filósofo e pesquisador da história de Santa Isabel. Seja bem-vindo, Adelson, e muito obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. Eu que agradeço de estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa importante sobre a nossa história, sobre nossas raízes e ver como tudo isso contribuiu para que sejamos hoje o que somos como cidade, como município. Maravilha. E dando continuidade, então, ao nosso programa, nós paramos no momento onde que Santa Isabel se tornou uma freguesia, né? E agora, como será de vila a cidade? Conta essa história pra gente, Adelson. É interessante, né? Porque a freguesia ela vai seguindo a sua vida comum, sem grandes acertos e tudo. E chega um momento que as próprias autoridades da província, como as autoridades de Mogi das Cruzes, começam a perceber que Santa Isabel, já tendo sua estrutura socioeconômica própria, com produção e tudo, poderia caminhar com suas próprias pernas. E é nesse momento que as autoridades de Mogi das Cruzes, junto com as autoridades da província de São Paulo, não é, começam a rever papéis e pedir solicitação para que Santa Isabel tenha a sua autonomia político-administrativa. São levantadas todas as documentações necessárias da época, levadas à província, só que por ser uma questão muito mais profunda, não é apenas só um desmembramento de jurisdição, teria que ser levada a instâncias maiores. No caso, na época, nosso país não era mais uma colônia portuguesa, e sim um império formado. Nosso imperador estava em menor idade. E nosso governo era regido pelo que nós conhecemos na história do Brasil, pela regência, né? E é essa documentação toda que vai parar nas mãos do regente do império na época, né? O senador Nicolau Vergueiro de Campos. Um homem muito abastado, senador do Império, com muitas propriedades também no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Essa documentação chega às mãos desse regente. E ele, vendo que havia sim, né, harmonia, aceitava-se, tinha todos os requisitos para essa emancipação, ele concorda e assina e dá a emancipação política para Santa Isabel. E essa emancipação ela acontece a partir da eleição de uma Câmara de Vereadores, né? Sim. Primeiro, ao assinar esse decreto, ele deixa claro, foi assinado em 9 de julho de 1832, e já dava liberdade para que Santa Isabel pudesse ter uma Câmara Municipal, tá, com um intendente, como se fosse um prefeito hoje. Na época era chamado intendente, certo? E a eleição poderia ser, a nível de número de população, poder 5 vereadores aqui e um intendente nomeado, né? Daí sim há essa eleição. Como na época, seguindo as diretrizes de todos os lugares, né, a eleição era limitada. Então, só poderiam votar aqueles mais abastados que tivessem um ganho anual de acima de 130 mil contos de réis. Logo, a eleição ficava restrita, geralmente, aos fazendeiros. Não é? Então, era quando eles mesmos se votavam entre eles mesmos, né? Sim, ou eles, por interesses como produtores que eram, escolhiam alguém para que fosse candidato. Mas tinha que ser também uma pessoa dentro daquilo que a gente fala, da convivência socioeconômica deles. Né? E esse intendente, o Antônio Ramos de Souza Godoy, ele era um alferes. Sim. O que é um alferes? Alferes é uma patente militar. Tá? Da época, é uma patente que já vem de antes, e na época do Império era uma patente da Guarda Nacional. Então foi esse alferes Antônio, mais 5 vereadores, então, que estavam responsáveis pela administração. Que foram eleitos. A partir daí, a Vila de Santa Isabel, ela já poder requerer coisas para si, sem necessidade de pedir autorização, seja a jurisdição
a que era submetida ou nada. E é interessante que essa Câmara vai trabalhando com aquilo que hoje dá-se nome diferente, né? Decreto-leis, cria aquele tipo, aprovação de projetos, etc. Na época eram as posturas municipais. É interessante isso, né? Eram chamadas de posturas municipais, né? E é onde você requisitava aquilo que você precisava para a vila. Verbas, por exemplo, começam a sair posturas para a construção da igreja para Santa Isabel. Tem posturas até atípicas, né? Para que a província reconhecesse e desse como lei que a população fizesse o caiamento das suas casas para não enfeiar a vila. Pegar o cal, passar... É interessante isso. Essas posturas eram solicitadas para que isso se tornasse leis próprias. Como haviam posturas, por incrível que pareça, que nós vivemos até hoje, enchentes, posturas para ajudar na questão das enchentes que o Araraquara tinha na época. A única diferença é que o rio enchia, mas ele descia logo porque não tinha asfalto como é hoje. Então há toda uma diferenciação. Mas sempre foi pedido coisas, posturas, né, à província para resolver os problemas das enchentes do Ribeirão Araraquara. Sim. Em relatos existem que não existia prédios públicos até então, né? Daí a partir disso começa a ter prédios públicos, Os como prédios Câmara, públicos, né? Como a própria igreja. Sim, os prédios públicos eram a igreja, a cadeia com a delegacia, né? Que mais? A Câmara, né? Que com certeza estava instalada numa casa própria, normal, porque às não vezes havia até do próprio alferes, né? Não havia essa coisa de levantar uma construção própria para isso, né? Então, sim, existia poucos prédios públicos, sim, mas eram esses, né? E a vida social, econômica, girava em torno disso, dessa questão, né? Do povo levar os seus problemas aos representantes que tinham, né, poder para resolver, né, os problemas que afetavam a vila. Então, de freguesia, né, ela vira Vila de Santa Isabel, Vila de Santa né? Isabel. E a Vila de Santa Isabel também ela tem uma nova formação distrital, né, quando acontece essa emancipação. Como que fica essa? Então, ela fica desmembrada de Mogi. Ela, a princípio, a jurisdição dela permanece como está, a princípio, porque vai mudar-se muitos anos lá na frente, porque não há uma preocupação de agregar partes de territórios de jurisdição para a vila. Como a vila fora recentemente emancipada, a visão era para resolver mais os problemas internos, sabe? De proteção, de uma vida social equilibrada, já que, embora havia toda uma estrutura social, mas havia sim os problemas sociais, né? Porque, não digo entre livres e não livres, mas havia problemas, por exemplo, de delinquência, de tudo. Não é tão diferente, é lógico, em menos escala talvez, mas não é tão diferente do que seria hoje. Por isso a necessidade de ter uma delegacia, porque tinha os famosos baderneiros de rua, né? Então, que bebiam, enchiam a cara, vamos dizer assim, e aprontavam, né? Então, tinha que, a princípio, não há uma preocupação de jurisdição, é cuidar da jurisdição nossa, dos problemas nossos, para tentar fazer uma equalização, uma equilibrada de tudo aquilo que a população local estava vivendo e precisava e necessitava, de melhorias, inclusive. E a cobrança de impostos? Havia também uma cobrança de impostos? Havia. É interessante você perguntar isso, porque a própria Câmara começa a delimitar impostos, multas. Então já entra impostos sobre o que era produzido pelos fazendeiros. Havia impostos sobre o que era comercializado, cada um dentro da sua especificidade, né? Então, é interessante isso. Já havia essas cobranças de impostos, talvez nem tão altos, nem tanto, mas eram impostos que já ajudavam a própria vila a se manter. Como havia leis, né,
como se hoje nós temos no nosso IPTU leis sobre isso também, né? A pessoa tinha que cuidar do seu imóvel, tinha que deixar organizado, né? Como eu citei há pouco, né? Não enfeiar a vila, esse tipo de coisa. Eu, quando pesquisei, eu achei tão interessante essa questão de calhamento das casas com cal, para não enfeiar a vila. Eu achei isso ótimo, sabe? Seria hoje como um tipo de coisa para evitar o que hoje nós conhecemos como pichação. Né? Na época não era... A lei da cidade limpa da época, Sim, né? Na época não era uma pichação. Talvez seja por causa das chuvas, o barro, a chuva forte, espirrava barro nas paredes, então ficava aquilo. Então eu sempre vi isso como uma coisa interessante, sim, do cotidiano da vila, no nível social estruturado. Uhum. Então tem essa eleição, né? Que eu estou recapitulando aqui. Tem essa eleição, ela é levada à vila, é conhecida como Vila de Santa Isabel, mas ainda não é uma cidade, né? A cidade é que a gente vai falar no próximo programa sobre essa transição, isso, né? Parece interessante. É interessante porque era uma característica da época isso. Perfeito, mas é para o próximo papo. Então é isso, mais uma vez agradecendo ao Adelson pelo compartilhamento do seu conhecimento com a gente e até a próxima. Muito obrigado, Adelson. Eu que agradeço.